Noite, pessoas que estão aí nos assistindo, entrando agora nessa live, hoje com a temática de tecnologia na pandemia. Está conosco hoje de noite um convidado para falar sobre tecnologia da informação, meu genro, meu amigo, jovem Lucas Fogás, e eu gostaria que ele, neste momento, fizesse a sua apresentação, falando de sua formação, de seus conhecimentos, experiência profissional e no mercado de trabalho a qual ele está atuando. Lucas, diga para nós aí. Então tá, meu nome é Lucas Fogás, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né, pela Ubra Torres, sou pós-graduado em tecnologias aplicadas à educação, também pela Ubra, tenho técnico de informática aqui pelo Senac, e eu atuo já há bastante tempo nessa área de informática, né, e mais alguns anos como desenvolvedor e educador. Eu também tenho a certificação do Google, né, como educador Google for Education, né, é uma licença que o Google dá para os educadores que fazem a certificação deles. E estamos aí para responder as perguntas do Cláudio. Pois é. A circunstância que nós nos encontramos nesse quadro não é novidade, da chamada pandemia da Covid-19, tem nos afastado de alguns movimentos de trabalho, de circulação de pessoas, de uma nova dinâmica de atuação no mercado, e a tecnologia da informação, através da robótica, através da computação, tem dado uma oportunidade de novos mercados, novas portas se abrirem e algumas empresas se readequarem para poderem, né, permanecer fluindo no seu trabalho, na sua prestação de serviço. E eu gostaria de lhe perguntar, dentro dessa amplitude toda tecnológica, baseada nas informações e nos bancos de dados que houve e está acontecendo, se esse mercado, na tua percepção, ele aumentou, oportunizou, e como é que está evoluindo isso desde o momento da pandemia até o presente momento? Na área de tecnologia da informação, né, é sabido já que sempre existiram assim muitas oportunidades, né? Eu desde que me formei eu sempre trabalhei na área, né? Antes disso eu trabalhava como técnico também e essa é a minha outra parte do ramo de eventos, né? Que eu fazia, que agora está parado. Mas desde que eu me formei eu sempre trabalhei como desenvolvedor. Então o mercado sempre foi muito bom, né? Apesar de a gente não estar muito perto de grandes centros urbanos, que é onde se concentra a maioria das vagas, nunca me faltou oportunidade dentro dessa área. E seguindo para o que tu colocaste, né? Eu vejo da seguinte maneira: as empresas elas sempre deveriam estar junto com a internet, né? Tem aquele ditado que se a empresa não está na internet, ela praticamente não existe. E a pandemia, ela trouxe esse cenário que forçaram muitas das empresas a entrarem nesse ramo. A pandemia, ela trouxe essa parte de imposição, né, das coisas, porque geralmente quando existe uma mudança global, essas mudanças elas demoram muito tempo para acontecer, são gerações, né, e com essa questão da pandemia, do lockdown, né, foi meio que imposto a um empresário a ter esse outro meio. Então muitas empresas tinham alguma relação com a tecnologia, tinham a sua empresa, o seu perfil comercial na rede social, né, alguma lojinha online, mas isso é um exemplo em que muitas não davam o devido
a devida atenção nessa área, né? Hoje mesmo eu estava vendo no Jornal do Almoço, estavam entrevistando um empresário, né, que disse que ele teve que se adequar, etc., e que a loja online deles, eles tinham que representava apenas 1% do faturamento, então não dava muita bola. E hoje, a maioria dos recursos que eles conseguem vem dessa loja online, né? Então, hoje, por causa da pandemia e das restrições, apesar de a gente já estar retornando, né, a algum patamar de normalidade, as empresas, elas ainda precisam dar a atenção e o valor para essa parte da tecnologia, porque o próprio jeito de consumir vai mudando, né? Hoje, eu particularmente, assim, se eu preciso de alguma coisa, eu preciso comprar uma tomada, então primeira coisa, eu vou ali no Google e pesquiso lojas de materiais elétricos ou materiais de construção, e já vejo ali no mapa qual que está mais perto de mim. Se possível, eu já consigo tirar um orçamento, né, de alguma coisa. E então, isso tudo é uma mudança que já vinha acontecendo há bastante tempo, né, mas a pandemia impôs bastante essa mudança, assim, nessa área do comércio, principalmente, né. Então, as empresas, elas deram a atenção. Hoje, eu trabalho como desenvolvedor na Reitec, a empresa aqui de Torres, né, que ela faz software para o ramo vidreiro, então são softwares para vidraçarias, para têmperas, etc. Depois, das 7 às 17h15, às 17h30, na verdade, e 30. Depois, das 18 às 22, eu trabalho como tutor para o Estado, né, dando orientação para os professores que estão fazendo aquela capacitação, o chamado letramento digital, nas ferramentas do Google para poderem dar aula. E ainda assim eu consigo fazer alguns outros serviços para essas empresas que pedem para... Fechou aqui. Abriu. Que pedem para criar um comércio online ou colocar o seu negócio na internet, né? Eu ainda consigo dar esse suporte. Estou trabalhando para um hotel também que quer colocar essa questão de reserva de quartos, etc., na internet, para ter a sua marca, né? E ter a sua marca na internet, é preciso ter muito cuidado também, porque tem que ser de uma maneira profissional, né? Se a pessoa tem uma loja e trabalha de forma profissional, ela precisa ter essa representação também na internet. Então, apenas criar um perfil pessoal com o nome da loja numa rede social não transmite nem um pouco da profissionalidade e da própria confiabilidade que um comércio pode passar na internet. Às vezes a pessoa nem acha, né? Então, estar na internet é um novo mundo, assim, que se põe tanto para o consumidor quanto para o empresário, né? E é preciso, de uma forma muito profissional, conseguir colocar a sua marca de uma forma que ela seja vista, que o usuário possa utilizar os serviços que ela dispõe, né? Que o comércio, no caso, se for vender produtos ou disponibilizar serviço de uma forma que a pessoa ache de forma fácil e também obtenha isso de forma fácil, esse serviço, esse produto, né? E muitas empresas que acabaram não se adaptando a essa nova normalidade acabaram de ficar para trás, né? Porque teve seu comércio ali reduzido, não pôde abrir, e daí não tinha esse apoio da tecnologia para fazer a venda do seu serviço ou do seu produto,
e acabou que acabou a renda, né? E muitas fecharam, inclusive. Certo. Eu vejo assim, ó, Lucas, que alguns anos A atrás... Maia tá aqui. A Maia está aí contigo? Tá aqui embaixo. Eu vejo assim que alguns anos antes desse processo acontecer, dessa pandemia se instalar de uma forma que veio assolando aí toda a nosso planeta, né? Porque nós estamos envolvidos aí com pessoas em todos os lugares e a enfermidade dessa virose aí acabou trazendo uma nova transformação e de comportamento em vários campos, em várias áreas. Mas em 2009, 2008, 2009, 2010, eu havia feito EAD, curso à distância, né? Tecnólogos à distância. Mais de 26 cursos à distância eu fiz pelo Senasp na ocasião. São cursos de aperfeiçoamento na área da segurança pública, que cai dentro do meio ambiente, cargas perigosas, socorros de urgência e questão da criminalidade, combate ao mesmo e prevenção. Já tratava-se desse assunto naquela época. Hoje nós temos vários cursos à distância, várias formações por plataforma digital. E tu falasse em relação de alguns empreendedores, pequenos empreendedores, da inovação, do buscar o conhecimento, da formação tecnológica, assim como qualquer mão de obra que hoje deve ser capacitada para entrar no mercado de trabalho. Nós temos algumas funções ainda, profissões que são braçais, que tem que ter o tato, tem que ter o trabalho braçal, a força física, mas em quase todas as empresas, se não tiver alguma coisa relacionada ao digital, ao computador, à mídia, ela começa a ficar fora do mercado. E pessoas fora do mercado ocasiona a questão social, o desemprego, né? E uma ferramenta hoje que oportuniza para as pessoas se capacitarem. Nós estamos no momento hoje atípico, terminando um ano, um período, 2020, e os problemas adversos que aconteceram nessa ocasião, eles serão reestruturados a partir de 2021. Tanto a parte econômica, tanto a parte do trabalho, formações profissionais, capacitação das empresas, e os governos, nós que eu faço parte do governo municipal, nos preocupamos muito com a questão da gestão pública e daquelas pessoas que ficaram desempregadas e as empresas que fecharam. Provavelmente, dentro desse ciclo todo, nós não queremos pessoas na fila da assistência social nem na mendicância, e nem menos pessoas que estejam não pagando as suas contas, endividando-se cada vez mais e talvez propiciando assim uma desqualidade de vida para as pessoas. Nós, gestores, governantes, nós estamos preocupados, provavelmente em 2021 já estamos trabalhando em cima dessa metodologia, esperar esse final de período, porque nós temos que ajudar a reerguer essas famílias, essas pessoas e essas empresas. Assim como alguma coisa é subsidiada pelo governo, dentro dos setores, como da agricultura, em outros investidores, para que haja um equilíbrio social, financeiro e a qualidade de vida não se perca. Poderá haver uma questão que nós estamos enfrentando aí do problema da queda do PIB, né? Que é a prestação de serviço, compra e venda de mercadoria, circulação de serviços, bens e serviços, diminuindo isso, aumentando a inflação, o perca de poder de compra e o salário estagnado. Nós estamos observando aí os preços das mercadorias. Tudo isso corresponde pelo fato desse enfrentamento. Eu pergunto para ti, dentro de tudo isso, desse campo, da tecnologia da informação, o trabalho em si, ele é um investimento médio, a longo prazo, do trabalho de quem vai investir numa empresa para aperfeiçoar seu conhecimento tecnológico numa plataforma, para controlar a sua empresa à distância também, comandar alguns equipamentos à distância pela robótica, pela computação. O investimento dele é pequeno com relação ao resultado. Ele faz um pequeno investimento, mas em cima disso, o resultado para ele é produtivo. Ele vai ter mais receita na frente pelo investimento que ele vai ter hoje, nessa preocupação? Essa questão, né, do investimento, hoje, ela...
tu me perguntasse se é de longo, médio prazo, né? Na verdade, eu vejo mais como uma questão de sobrevivência da própria empresa. Utilizar a tecnologia não só como meio para chegar aos seus clientes, como também como meio de otimizar os processos dentro da empresa, né? Porque os processos, eles precisam ser automatizados e otimizados, né? E a tecnologia vem em direção a sempre a esse ponto, né? A tecnologia sempre vem para facilitar e servir as pessoas. Então, com essa pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a trabalhar de casa, né? Teve seus recursos, principalmente no momento de crise, onde as empresas têm seus recursos diminuídos, é preciso otimizar os seus processos para que diminuem seus custos e eles continuem produzindo do mesmo modo, né? A pandemia ela fez com que muitas pessoas trabalhassem home office, né? Eu trabalhei cerca de 1 mês e meio, 2, somente home office, né? Tenho esse meu trabalho agora já presencial na empresa, durante o dia, mas depois eu sigo fazendo trabalho home office, né? E muitas empresas acabam por trocar o seu modo de trabalho em relação a isso. Claro que tem muita coisa cultural por trás, tem toda a logística de cada empresa, tem as adaptações das próprias pessoas, né? Porque muitas se viram presas dentro de suas casas e tiveram que trabalhar e principalmente estudar também das suas casas, né? Então isso forçou de uma maneira muito forte a mudança de realidade de muitas pessoas. Tendo a parte da educação, né, principalmente, fazendo com que os estudantes e os professores agora trabalhem mais de casa e estudem de casa, acaba que a tecnologia passa a ser um meio fundamental para isso, mas também é importante ver o lado pessoal de cada um, porque tudo isso traz muita ansiedade, né? E muitos sentimentos ruins que precisam também ser conversados, né? Essa readaptação nas escolas, que fecharam as escolas, que os alunos estão em casa e os professores mandando conteúdo pela internet, por e-mail, né, por Messenger, e os pais auxiliando os seus filhos, nós temos também a preocupação de que aqueles que não possuem a condição de ter uma internet, né? Aí foi proposto pelo governo do estado, através de um parlamentar que fez que projetou uma lei juntamente dentro do estado, né, o deputado Gabriel Souza, e assim expandiu dentro do estado. Nós, nos municípios, tanto em Terra de Areia como em outros, eu tive uma ocasião agora do encontro com algumas famílias, e ainda nós temos que melhorar nessa área aí. Um dos fatores que eu vejo negativo com isso, claro, tem um fator positivo das melhorias dos investimentos, mas não precisávamos passar por esse processo de doença, de enfermidade, de medo, de estresse e de muitas pessoas deprimidas, para que o governo investisse em tecnologia e investisse nos setores da saúde, né, melhorando as UTIs, questão de formação de profissional e capacitando meios para atender o público dentro das suas necessidades. Mas, em si, os alunos que trabalham em casa, que estão dentro de casa, no domicílio, nós vemos o aprendizado um pouco de menor qualidade, porque os alunos eles têm que ter uma disciplina mais rígida com eles mesmos, cobrar de si mesmos, e os pais também orientando nesse sentido, para que busquem mais o conhecimento. Nós sabemos que hoje o WhatsApp, o Facebook e os telefones celulares, que hoje é dificilmente uma pessoa não ter um aparelho celular e não conseguir ter uma internet. A acessibilidade da informática está em torno de 80% a 85% para toda a população, hoje dentro do Brasil. Então, o que acontece? Para ler um texto, de um texto que é emitido, talvez, num WhatsApp, as pessoas pulam, não leem. Para escutar um videozinho de 3 minutos no WhatsApp, é difícil, as pessoas correm para uma outra, não querem escutar tudo aquilo ali.
as pessoas estão muito ansiosas e com muita pressa do imediatismo. A própria tecnologia está botando isso na mente das pessoas de uma forma subjetiva, sem as pessoas perceberem isso. E hoje, para pegar um livro, alguém sentar e ler um livro, conhecer gramática, a língua portuguesa, para ter uma boa ortografia, uma boa dicção e oratória, colocação das palavras, nós temos visto que isso dificulta, num sentido de que quando as crianças estão junto, aprendendo com o professor em sala de aula, essa dinâmica, essa didática é muito mais aperfeiçoada na questão presencial. E os alunos, desde o pré, nas suas escaladas, desde o jardim, etc., até chegar no ensino fundamental, médio e ensino superior, todo o relacionamento faz com que cada um ajude um outro a crescer, a evoluir dentro do conhecimento. Dentro de casa, nós temos um déficit de conhecimento. Eu acredito pela falta de convívio com os outros alunos. Entendeu? Eu vejo desse entendimento hoje. Claro, se fôssemos acostumados a estar assim, seria diferenciado, porque nós temos alunos que aprendem em casa com seus pais e não querem levar os alunos para casa, não por causa da pandemia, mas já aconteceu por falta de segurança. Então, são medos. O outro por distanciamento de não ter uma escola perto, outra porque os pais viajam, tem um trabalho diferente, que fazem trabalhos de viagem, conhecimento, os geólogos, quem estuda paleontologia e outro tipo de ciência, e a conhecer o universo, e os filhos caminham junto. Aqueles que são artistas, que também não têm um local definido para ficar na sua cidade, estudam à distância. Mas hoje nós temos um grupo de pessoas, alunos, em casa, com essas restrições. Do teu entendimento, que tu estás até fazendo aí aos professores da rede do Estado, o que eles comunicam contigo? Existe uma abertura ou somente o trabalho que tu está fazendo e eles não se preocupam ou falam alguma coisa contigo nesse sentido? Essa questão da educação, né? Eu lembro que eu dei no Erika Marques um curso há pouco menos de um ano, mas foi bem antes da pandemia, foi ano passado, um curso que eu ensinava ali, foi um workshop, na verdade, né, de um dia que eu mostrei rapidamente as ferramentas do Google, né, do Google for Education, principalmente o Google Sala de Aula, né, muito antes da pandemia. Por eu ter essa certificação do Google, e isso também, e eles serem muito rígidos quanto ao processo de evolução na questão da certificação. Tu precisa ser ativo na comunidade, né, para transmitir o que tu aprendeu, né. Então eu dei esse curso na escola, vários professores assistiram, gostaram, né. E eu não sei com quem que eu estava conversando, acho que era um professor meu. Falei, nossa, mas essas tecnologias do Google for Education, tem o Google Sala de Aula, tem o Google, os fóruns do Google, que permite a transmissão do conhecimento entre os alunos se ajudam e tal, e as ferramentas que auxiliam a parte da avaliação, né, também, e o trabalho colaborativo, etc. Eu estava comentando com o meu professor, poxa, quando é que as escolas vão poder efetivamente poder utilizar essas tecnologias, né? Já tinha uma parceria pelo governo dos estados, mas era com a Google, né, mas era com algumas escolas assim bem restritas. Aí eu lembro que o meu professor falou, infelizmente é só se forem forçados, assim, só se tiver alguma lei, baixarem uma lei e falar, todo mundo vai ter que usar isso aí, né? E na verdade não foi uma lei, veio a pandemia, né? E obrigou todo mundo a fazer isso. Só que obrigou todo mundo a aprender a utilizar essas tecnologias, a utilizar tecnologias muitas vezes, né? E tudo que é forçado acaba que não dá muito certo, ou vai se arrastando, né? Com certeza o ensino perde bastante, porque diferente de uma
de uma universidade, ou, por exemplo, a La Salle, que tem Terra de Areia, né, que eles utilizam já as ferramentas do Google for Education, que é uma coisa que foi pensada, foi desenhada, foi a metodologia de ensino foi totalmente redesenhado para aquela modalidade, a Ubra que também utiliza. Nessa questão das aulas dos professores, né, eles acabam tendo que aprender e ensinar ao mesmo tempo, e muitas vezes sem entender direito, tem que acabar ensinar, né, então ficou muito prejudicada a parte do ensino por causa disso, né, porque foi imposto uma coisa para eles, e foi imposto uma coisa para agora, não vai ter um curso, não vai fazer um aperfeiçoamento profissional e depois tu vai trabalhar em cima disso. Não, tu tá fazendo e já tá dando aula, e acaba que às vezes tu já tá dando aula, mas tu recebe a informação depois, né? E essa questão é muito prejudicado no ensino por causa disso, porque foi uma coisa imposta de imediato, né? E foi imposta pela pandemia, né? Pelo coronavírus, né? E muitas pessoas ali têm que se virar. Tem professores que acabam que tem um notebookzinho bem velho ali, e daí para dar uma aula assim, eu quero usar uma webcam e já mostrar uma outra tela aqui no meu Note, né? Isso precisa do Note um pouco melhor, porque tem processamento de vídeo atrás, e acaba que não vai dando conta. Muitos têm só o celular, né? Os alunos também, né? Eu trabalhando e dando suporte para eles, às vezes eles vêm com alguma questão mais pessoal, né? Porque eu respondo, em geral, são dúvidas técnicas em relação ao uso das ferramentas, mas muitos professores se queixam, né, para questão dos equipamentos, e às vezes os alunos, tem aluno que tem mal um celular, né, tem alunos já que tem notebooks, tem aqueles alunos que eu vejo na própria sociedade que para estudar eles não têm um notebook de 800, 900 reais, mas tem celular de 4 mil, né? Então também tem essa questão de prioridades, né? Porque para te fazer um trabalho escolar, né, é difícil tu não ter um computador para fazer só no celular. Acaba que, né, tu tem que te adequar àquela realidade. E tanto para depois, se tu quer aprender, estudar mesmo, né, o bom seria tu ter não só no estudar, né, até no trabalhar, quando foi imposto essa questão do trabalho à distância, do home office, tu tem que se adaptar àquela realidade, né? Tu acorda, tu tem que tomar banho, como se tu fosse para o serviço. Tomar banho, se tu vai para a escola, se tu ia para a escola, acorda, toma banho, senta no teu quarto, de preferência em algum lugar que tu consiga fechar uma porta e se concentrar naquilo ali, fazer aquelas tuas questões, as tuas atividades, a questão do trabalho também. Tô ali, vou trabalhar agora das 7h30 ao meio-dia, e só depois do meio-dia eu abro a porta e vou fazer alguma coisa, e almoçar, e etc, né? Eu estava escutando a Laurinha espirrar aí, né? Tá. Eu queria só abrir um parênteses aqui, que nós iniciamos, mas só para a gente fazer uma colocação para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Você e a Laura trabalham em todos. A Laura eventualmente vem aqui uma vez por semana para atender alguns clientes na área da psicologia e da formação dela. Sim. Você trabalhou prestando serviço, que eu lembro, para um empreendedor que trabalhava com aves, aviário, né? Sim, sim. Tá. Me explica como é que era o trabalho que tu fazia nessa área, de que o proprietário dessa empresa que criava frangos para vender para uma matadouro, né?
e depois para um frigorífico e depois era para consumo humano. Como é que era essa relação da tecnologia, juntamente com esse empreendedor, a qual, aonde ele estava, ele sabia lidar com aquilo que era o seu trabalho, o seu ganha-pão? A gente trabalhava com a internet das coisas, né? Ele vai também bastante nesse sentido de otimizar e automatizar processos, né? Quando se trabalha com internet das coisas, a gente tenta fazer, então, o monitoramento, né, de sensores e transformar esse monitoramento em informação para que possa ser utilizado de uma outra forma depois. Então, nós monitorávamos os aviários, né, questão de temperatura, umidade, peso e tal, e era ajustado às condições do clima para que o frango se desenvolvesse melhor, né. Ali na Reitec a gente tem o nosso software que faz praticamente todas, eles chamam de praticamente um ERP, né, que é todas as ações ali da indústria, da fabricação do vidro, da venda, do transporte, é tudo regulado pelo sistema, né, e acompanhado por ali. Então, tu consegue ter relatórios de todas essas atividades, né. Ultimamente eu tenho trabalhado num sistema de ponto, um sistema, por enquanto está interno, nessa empresa, né, onde é feito o registro do ponto pelo site na verdade, envolve bastante coisa, né, questão do controle de horas, de horas extras, enfim, né, sempre são sistemas que ajudam o processo da empresa. Né, Controle da folha de pagamento? Também. O controle da folha de pagamento, isso é da empresa, tanto da empresa privada como pública. Sim, sim. Sim. A gente tem um outro produto lá que é o otimizador, né, que ele, quando o chapeiro da indústria de vidro, ele vai tirar um recorte de algum vidro, né, seja janela ou porta, vem a chapa inteira e tu precisa recortar dentro daquela chapa o teu formato, né. E a gente tem também um otimizador, né, que ele pega essas informações do que o chapeiro quer do vidro e otimiza ali de uma forma que tenha o melhor aproveitamento da chapa, né, para que não haja menos desperdício, porque as sobras são dinheiro que a pessoa acaba perdendo, né. Então, essa tecnologia do otimizador, ele otimiza todos os espaços dentro da chapa para que haja menos perca da chapa do vidro, né. Então, essa parte da tecnologia, ela sempre vem nesse sentido, né. Tem a própria indústria 4.0, que as pessoas falam bastante, que é a tecnologia da internet das coisas, né, associado à indústria, né. Tinha um projeto da Magazine Luiza que o centro de distribuição lá era muito grande, aí eles precisavam de sensores nos seus carrinhos para ver onde cada carrinho, né, daqueles que transportam as mercadorias estão, né. Se algum caiu ou alguma coisa, ele já manda essa atividade registrada de uma forma sem fio para um operador, para que ele possa ver o que está acontecendo, né. Certo. Então tem muitas, tipo, praticamente tudo se consegue agregar tecnologia, né. Dentro do campo aí, que era um aviário, para qualquer tipo de criação, desde aves, né, suínos, gado, dá para aplicar esse tipo de atividade.
porque tem os gados que são criados em confinamento, né, e o gado criado em pasto livre. Assim também os porcos são em chiqueiro, são fechados, e as vacas leiteiras também que são criadas em confinamento, e a produção leiteira. Tudo isso dá para aplicar a tecnologia para melhorar a qualidade tanto do corte como do leite e da produção do agricultor e do pecuarista, do criador de gado. Então a tecnologia veio para essa emprega outro grupo que é o grupo braçal. É esse medo que nós temos que trabalhar para não deixar aquela pessoa desassistida. Então, dentro da tecnologia, de tudo que se inova, há a renovação do conhecimento também para essas outras pessoas que acabam ficando fora do mercado, porque a máquina veio para cooperar, para minimizar situações, para favorecer o empreendedor, mas nós vemos o outro lado, que algumas pessoas acabam perdendo seu trabalho, porque a sua formação era de uma área braçal, e acabam somente ficando para os pequenos, né? E os grandes vão trabalhando e aperfeiçoando o seu trabalho tecnológico. Dentro desse adendo que eu estou te colocando, de todas essas mudanças que houveram e que tu trabalha nesse aspecto, aumentou a procura dentro da empresa que tu trabalha? Provavelmente sim. E qual é o campo maior que está atuando? Seria a lancheria, restaurante, hotelaria, ou empresas do próprio know-how aí de material de construção, enfim, qual que desse aí que tu viu que mais chamou para fazer algum trabalho dessa natureza para melhorar o atendimento nesse momento? A questão dos empregos, né, como tu falou ali, sempre vai, na história ali sempre vão acontecendo evoluções, né, principalmente no ramo da indústria, né, então existiram pessoas que eram tatilografistas, fizeram cursos e trabalhavam com isso, mas acabou que as próprias telefonistas, né, que faziam o redirecionamento das ligações, né, eles tinham uma função, essa função não existe mais e eles tiveram que se adequar a um novo mercado de trabalho. Isso vai continuar acontecendo e na história humana, né, a gente está sempre evoluindo, então sempre vai acontecer essas profissões sempre vão surgir, outras vão desaparecer, e hoje é mais importante do que nunca a gente continuar sempre se atualizando e estudando, né? A parte do EAD trouxe também essa facilidade do estudo. Eu lembro que eu estava conversando com um colega de São Paulo e ele falou, nossa, hoje, antes, na minha época, ele trabalha com tecnologia também. Na minha época, eu tinha que ir lá buscar uma Barça e, e aquilo lá, eu passava dias para ver se eu conseguia achar o que eu estava precisando para o meu trabalho. E hoje as pessoas têm tudo ali na palma da mão, a informação na internet, mas muitas não têm o interesse de fazer um curso e tal, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia vai criando novos empregos e outros empregos vão diminuindo, a própria tecnologia traz esse meio de formação profissional, né, de uma forma mais facilitada, né? Hoje tu consegue aprender quase tudo ali pela internet. E qual que foi o outro ponto mesmo que tinha falado? Não, era isso aí, basicamente isso aí. Eu citei algumas profissões do campo, né, que as pessoas, eu citei um exemplo de canavial em Minas Gerais, Sim. dos cortadores de cana, que muitos deles perderam seu trabalho na roça, porque a máquina que corta a cana, um operador trabalha 12 horas e a máquina pode continuar trabalhando mais 12 horas durante a noite, troca só o operador e faz serviço de 50 homens cortando cana e corta toneladas de cana diária que 50 homens não conseguem cortar durante 12 horas, uma máquina corta em 24 horas, 4 vezes mais. Então, essa corrida, né, da produção, do atendimento para entrar no mercado, do faturamento, algumas pessoas foram perdendo suas atividades. Mas, enfim, aí o Estado, né,
os gestores têm que ter essa preocupação de absorver essa mão de obra para colocar em algum setor, qualificar ela e ter alguma forma deles ganharem a sua sustentabilidade. Essa é a nossa preocupação, né? Que as pessoas que estão na sociedade, elas têm que estar empregadas em algum setor, trabalhando para ter sua sobrevivência e ter a sua vontade de ir ao mercado e pagar as suas contas. E nós, os gestores, governantes, os legisladores, nós temos que dar a qualidade de vida, oportunizando para que essas coisas sejam favorecidas, com mudanças de lei, projeto de leis, para adequação do momento a qual nós estamos passando. Nós estamos aí há 41 minutos que eu vejo ali de live. Nós estamos quase encerrando já os nossos assuntos. Ele é bastante abrangente, sim, bastante dinâmico e didático, né? Dessas questões que nós estamos abordando. Nós vimos que as coisas passam de uma geração para a outra, como tu dissesse, e evoluindo sempre para o melhor. Esse é o nosso sentido e que é assim que nós desejamos. A evolução seja sempre para o melhor. A tecnologia sempre vem para ajustar e para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão aí na sociedade, sejam trabalhando ou aqueles que já contribuíram com suas atividades, hoje estão na aposentadoria. E toda essa máquina produtiva que sustenta, que são os recursos que entram nos cofres públicos, para que sejam aplicados de forma coerentes, para que essas pessoas, tanto os que estão na atividade e os nas inatividades, todos eles possam ter o alcance, tanto da tecnologia, como da qualidade de vida, como acessibilidade. E isso aí, às vezes, você que está dentro de uma prestação de serviço, dentro de uma empresa, trabalhando, preocupado também com as provocações que existe do chamado de fazer algum método novo para aplicar numa empresa a qual então até não tinha isso, né? Posto de gasolina, lancheria, restaurante, tudo isso hoje é tudo na tecnologia, porque algumas pessoas ainda fazem com a caneta e o papel. Sim, sim. Hoje é o tablet, né? Tablet, faz a opção no tablet, já lança lá no caixa, já sabe qual é a caixa, o pagamento, e está tudo lançado automatizado. E principalmente para as empresas, né? Elas hoje, por questão de sobrevivência, elas precisam se atualizar. A gente sabe que para os jovens é muito mais fácil essa interação com a tecnologia, né? Eu sou da geração X, eu nasci antes da internet, hoje a geração Y, dos millennials, já nasceram com a tecnologia, com a parte da internet, que a internet chegou comercialmente no Brasil, foi lá por 94, e a gente sabe que tem essa questão, tem muito, às vezes, muito receio de alguns, ou simplesmente não querem, né? Mas se tu tem uma empresa e pensa em crescer, em expandir, ou simplesmente não ficar para trás, a gente precisa estar sempre melhorando os nossos processos, e a tecnologia vem para fazer essa questão de melhorar, né? Na educação também, né? A tecnologia, ela vem sempre para servir. A gente sempre tem que pensar como é que a tecnologia vai ajudar no meu método de ensino, ou como é que ela vai me ajudar a vender tal produto. Então, a gente precisa utilizar a tecnologia como uma ferramenta nossa e não ter esse medo e receio, né? A gente sabe que muitas pessoas têm mais dificuldade, mas sempre existe uma maneira, né, de aprender e tal, e principalmente também falar desses novos empregos que acabam surgindo. Por exemplo, desenvolvedor, na verdade, já havia bastante tempo, mas web design, gerenciador de marketing digital, né, das redes sociais e tal, acabam que traz muitos novos também empregos novos, né, à medida que a tecnologia vai se ampliando na sociedade. Muito bem. Tem uma colocação aqui que
que é um fato que das comunicações, né, do digitalização, do escrever, mensagens, até isso hoje, não somente devido à pandemia, eu vejo isso que já acontecia antes. As comunicações digitais para escrever, para mandar uma mensagem, há uma subtração de letras. É tipo uns códigos que foram criados pelos jovens, né, da atualidade, não devido à pandemia, isso é só uma questão de ver, mas já faziam antes, que se habituaram a escrever de uma forma errada. Uhum. E tu falasse agorinha sobre a questão das mudanças, e nós estamos vivendo numa mudança, que os livros não estão sendo mais habituados a pegarem, né? Hoje nós não temos livrarias, é difícil tu ter livrarias. Sim. É porque tu não tem editora que já está confeccionando mais livros. Nós temos materiais de livros e livrarias e material até dentro do público, que são compêndios de atas e processos, está tudo sendo digitalizado e colocado dentro do sistema do banco de dados, para não perder aquele conteúdo, porque o material que é o livro, a folha, o papiro, ele vai se perdendo com o tempo. Nós tivemos na Biblioteca Pública Municipal de Porto Alegre, agora fazem 2 meses, né? E até então a minha esposa, a Águida, ela não conhecia, nós entramos lá dentro e eu fiz uma sessão nostalgia, voltei ao passado, porque quando eu estudei em Porto Alegre, nós fazíamos trabalho e entrava lá na biblioteca para procurar os livros para fazer pesquisa. E eu entrei e fiquei admirado. Aquele estande que tinha daqueles livros não existem mais. E tem um pouco acervo de livros, outros foram tudo recolhidos e guardados, porque agora são referências para pesquisas de pessoas que lá na frente vão lembrar que tinha livro, que ainda foi confeccionado o livro. Sim. Lembrando de Gutenberg, quando a primeira topógrafo, né, de material de topografia que foi feito, impresso na Alemanha, e passado o período, hoje nós estamos vivenciando um extermínio de uma era de impressão de livros, e é onde as pessoas também não buscam mais a biblioteca para sentar e ler um livro. Tampouco em casa, né, que fosse em casa para fazer uma boa literatura, ter uma boa leitura. Então, hoje está tudo dentro do computador, está tudo no Google, aí, como tu dissesse, as pesquisas, enfim. A questão do bom relacionamento, a questão da vivência, de nós voltarmos à normalidade, como já agora está chegando o momento de nós voltarmos à normalidade, há uma expectativa positiva em cima disso aí, né? Soubemos que houveram muitas especulações em cima dessa pandemia. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque o assunto é outro, mas nós estamos observando todos os movimentos e tudo aquilo que é dito e falado e anunciado nas mídias. Sim. A gente faz o filtro, né? Nós filtramos todas as informações e não engolimos tudo aquilo que nos é colocado. A gente faz o filtro porque nós temos o nosso conhecimento também. Eu queria deixar uma saudação para ti agora, para fazer teus agradecimentos, as tuas colocações finais. Mais alguma coisa que tu queira para somar, possa passar para nossas informações dentro da tua área, teu conhecimento. E eu fico agradecido, porque a live está sendo feita dentro da tua página do Face, porque a minha tecnologia estava inferior à tua. Foi sem querer lá para o YouTube, né? Eu acho que tu boicotou a minha live para pela tua. Mas não, eu sou o cara da tecnologia. Eu vou submeter a estar contigo. Então, muito obrigado. Ficou muito tempo aumentando. Não, eu primeiro falar da... Né? Oi? Tem que ter a parte da brincadeira também. Tem. Falando dessa questão dos livros e da biblioteca, né? Uma coisa que eu me lembrei foi da minha irmã, Isadora, que ela tem um aparelhinho que é o Kindle da Amazon, que parece um tablet, assim, mas na verdade a tela ela imita uma página, uma folha de um livro, né? Então ela não emite luminosidade, não cansa os olhos, né? É chamado de leitor.
e ali tu consegue ter muitos livros, assim, e ela utiliza aquele aparelhinho ali para ler. Esse tempo eu passei para ela o livro 1984, né? E ela tava lendo nesse leitor. E da faculdade eu passei vários livros em formato digital para ela fazer o TCC dela, ela que trabalha que está se formando em direito, né? Então é, é interessante ver essas mudanças de cenários e tal. Da questão da escrita, né, como tu falou também, nossa, na verdade, esse assunto assim, já vem de bastante tempo, da época do Orkut, acho que lá por 2005, alguma coisa assim, né? Os jovens estão diminuindo, estão esquecendo como é que se escreve, né? De fato, a forma ali como eles escrevem entre si acaba sendo uma forma bem coloquial, né? E isso vai implicar assim, na vida deles, talvez a hora que eles precisar fazer um trabalho acadêmico, né? Se eles não escrever dessa forma no trabalho acadêmico, utilizar o português formal, tranquilo. Se não, tanto no chegar falando de uma forma mais coloquial numa empresa, assim como tu conversa com os amigos, talvez não seja da mesma, talvez até dê algum tipo de problema, né? Então tem cenários que tu precisa ser mais formal, tem outros que não, e essas atitudes acabam influenciando em todos os lados. No mais, eu estou aí sempre à disposição do que precisar, né? Depois a própria campanha política, ela, em questão da pandemia, hoje tá bem diferente, né? Assim como os empresários tiveram que dar essa atenção especial mais às redes sociais, os próprios políticos agora têm que dar, porque é a forma que eles têm de entrar em contato com o seu eleitor, né? Então, no mais, sempre que precisarem aí, eu tô sempre à disposição. Certo. Se quiser deixar teus contatos aí na tua página aí, para algum contato, que alguém queira, fica à vontade também. É isso Eu aí. quero fazer uma recordação aqui de voltar aos tempos. Eu, dentro daquilo que já sou lá do tempo do EPA, né? Mas eu já tenho mais de meio século de vida, então a gente já tem uma história para contar. Árvores eu já plantei, tenho uma filha Laura aí, né? Então a Conheço. gente, por um período, né, que você conhece bem, esperando aí que vocês também nos dê um presente, né? Sim, sim. Pode deixar. Certo. Então, a melhor década que eu vivenciei, ou que alguma pessoa pode viver, que vivenciou dentro do período que eu conheci, que eu passei, algumas pessoas passaram que também têm a mesma idade que eu tenho, e até algumas pessoas mais jovens, quando olham, escutam o comportamento, a época que vivemos, em relação a tudo, né? Eu não quero dizer que hoje não é bom, claro, nós vivemos, nós nos acostumamos e nos habituamos com aquilo. E eu estou muito feliz e muito alegre por tudo. Mas a década de 80, com relação a movimentos, a entretenimento, ao conceito na rua, na sociedade, música eclética, todos os gostos, né? A parte do esporte, das reuniões, dos trabalhos a qual nós vivemos na nossa juventude, foi uma época muito boa e saudável que não volta mais. Então, quando vamos deixando coisas para trás e passando outros períodos, a gente vai se habituando com cada situação, enfrentando ela, e sempre com bastante coragem, com bastante empenho, com bastante dedicação, com muita perseverança e fé, que é um atributo que cada um deve ter, eu acredito que cada um deve ter isso, que é o combustível do ser humano para acreditar naquilo que está fazendo, nas possibilidades que tem nas suas mãos e o alcance de buscar mais alguma coisa que possa contribuir, não somente para a pessoa em si, a qual é ele, o indivíduo, mas para um grupo maior de pessoas. E esse é o nosso objetivo, como cidadão, como pessoa, como ser humano. Muito obrigado por tua
presteza por estar conosco. Um abraço aí, um beijo no teu coração, um beijo na Laurinha, a Águida. Manda um beijo daí, meu bichinho. Beijo, meus amores. Manda um beijo, Laura. Ui, que susto. Mandou um beijo. Obrigado. Abençoado final de semana para vocês aí. Até uma próxima oportunidade. Estamos aqui também à disposição de vocês, tá? Fiquem certo. com Deus. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam até o presente momento. Estávamos dividindo um tempo aqui com o time do Internacional que estava jogando contra o Fortaleza. Nem sei como é que foi o resultado. Também não sei. O Inter está muito bem no campeonato brasileiro, também está muito bem no campeonato da Copa Libertadores. Então nós estávamos competindo com esse jogo agora. Por isso que talvez não tenha dado tanto público. Mas vai estar rodando aí no Face, nosso papo aí, tá? Obrigado aí. Feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.